Mineres, bom dia. Um prazer recebê-la aqui no projeto. Como é que você está? Eu estou bem, um pouco fanhosa ainda, mas porque eu tive uma gripe. Mas agora estou bem. Mas teve muito frio em São Paulo. E aí a gente sentiu o baque da temperatura e eu fiquei gripada, resfriada. Mas estou bem. Bom, que Acho que não bom. foi Covid, muito embora eu vá fazer o teste, Sim. que é bom fazer, né? Eu também estou aqui falando de São Paulo, então o susto, tem um pouco de susto quando a gente fica um pouco resfriado nesse momento, né? A gente não tem muita Com certeza do que certeza. se trata, né? Mas prazer recebê-la aqui, muito obrigado pelo aceite do convite, né? Falando para você, falando também para os telespectadores, né? Esse projeto EFEST é um projeto que parte da parte do Silvio Ló, do Círio Pérez, né? Da Nina, da minha parte, a gente se reunia num grupo de estudos, ainda se reúne num grupo de estudos para falar de Jung and Politics, do Eugenic, e a gente coincidiu de ter esse tipo de demanda, né, de interesse de procurar os analistas, procurar os terapeutas, né, para falar a respeito desse momento novo, né, do século XXI, né, de pandemia, de mudanças para o futuro e talvez trabalhar também as nossas angústias, né, junto dessa escuta dessas outras pessoas, né, uma coisa que se soma, né. E nisso, né, nas nossas discussões, a palavra mutilação veio, e mutilação já um pouco associada a um arquétipo, né, que a gente pensou, refletiu e coincidiu de encontrar um pouco de Hefesto nisso, né? Alguém que do deficiente, né, do coxo, pudesse amplificar, produzir, trazer respostas, né, adaptativas e renovativas também, transformadoras para condições que são complicadas a princípio, né, paralisantes a princípio, né? E nesse sentido, né, eu queria começar a te perguntar o que você acha que é o nosso cenário hoje, o que pode ser construído a partir desse cenário, qual que é a sua impressão, qual que é a sua opinião a respeito? Então, Igor, então eu vou começar a falar sobre a própria Covid, né, e o papel do analista nisso. Vou começar assim, vou terminar assim, mas terá várias etapas. Eu acho que nós fomos colocados numa posição bem difícil, porque eu atendo o dia inteiro e as pessoas não param de chegar. Eu pensei, acho que as pessoas vão se afastar, elas vão dar uma parada. Pelo contrário, tenho muitas pessoas ingressando para análise via videochamada ou via Zoom. Eu quero dizer que para mim isso é muito difícil. Eu fico muito cansada, porque assim me falta, né? Não tenho a presença da pessoa, não tenho os gestos da pessoa e não tenho uma livre associação de palavras, de imagens. Isso não é possível, porque o setting, né, ele está muito alterado. Quando é por telefone, eu faço algumas só por telefone. Eu acho que vamos melhor, né? Porque aí a pessoa ela fica ou em silêncio ou ela entra mais facilmente em livre associação. Mas no tete a tete é mais difícil, porque eu acho que não é a forma como nós estamos acostumados, e mesmo quando é por telefone, eu fico muito cansada. É esgotante para o analista atender com videochamada ou por Zoom. Então, está muito difícil esse período prolongado de atendimento. Eu tenho que dar muito intervalo entre os atendimentos, eu não consigo fazer uma coisa mais contínua. Mas, enfim, é muito grande a procura hoje de análise, muito grande, sinal que as pessoas estão sofrendo muito, né? Eu acho que o Zoom, pelo contrário, me agrada muito, no sentido de conferência, de palestra, de colóquio, porque eu acho que ele veio para ficar, né? Neste formato. Por quê? Porque assim, eu não preciso mais ir até, sei lá, Estocolmo para falar. Eu posso falar da minha sala, com a minha janela, né? E isso significa que eu não preciso maltratar ainda mais Gaia. Ela já está suficientemente maltratada. E isso levava a um gasto
de energia, de tempo, de combustíveis, que eu acho que o Zoom é uma forma muito mais adequada para a gente se encontrar em diferentes países. Eu tenho feito bancas internacionais dos meus alunos na Unicamp e funciona muitíssimo bem, muito bem. Então, eu acho que esta é uma ferramenta que veio para ficar. Eu acho que a forma presencial, ainda para mim, é muito importante. Eu não penso em abrir mão dela, se é que nós vamos poder voltar, né, a ter um consultório, a ter um setting tradicional. Eu vejo assim, a Covid, ela traz um tipo de sonho. Os meus pacientes, eles têm uma qualidade, eu diria quase todos, eles são melancólicos hoje. Tem dia que eles têm uma esperança e ficam muito contentes, eu também estou assim. E depois tem uma coisa algo depressiva, não chega a ser uma depressão, mas é um desentusiasmo muito grande. Então, eu considero os meus pacientes hoje, eu também, melancólica, né? No sentido não estrito patológico, mas no sentido do up e down, né? Que a situação muito difícil, sob todos os aspectos, nos obriga a viver. Então, essa é a atmosfera emocional que eu tenho vivido. E eu noto uma diferença do começo da pandemia em relação aos sonhos e agora. Eu chamo de sonhos pandêmicos, né? A pessoa fica, mas assim, foram maciços. Tem algo intrusivo na casa, tem algo intrusivo onde elas estão, e elas vão ficando acuada pela intrusividade do que não se sabe o que é. Isso também é um detalhe muito importante, porque o vírus, ele é um desconhecido, então ele pode ser fantasiado das mais diferentes maneiras, mas o enredo do sonho é sempre de estar muito acuado, de não ter saída dentro da casa, dentro do escritório. Foram sonhos assim muito maciços. Hoje, a intrusividade nos meus pacientes, e até em mim também, ela tende a ceder, porque rapidamente nós naturalizamos tudo e estamos também naturalizando a pandemia. O tipo de sonho que aparece agora é investigativo. O inconsciente busca saídas, mas busca saídas das mais diferentes. É muito interessante isso, porque ele está incansável, né? Então, foi descoberto um povo pequeno que ninguém tinha notado na montanha tal, que pode ter uma erva maravilhosa que vai servir de antídoto à pandemia. Ou trata-se de uma onda gigante, um tsunami, onde vem todos os peixes mortos, mas depois daquela onda gigante tem o sol. Então, começa uma pesquisa do inconsciente muito forte, muito marcante, de quais as saídas que nós podemos ter. As pessoas estão viajando muito durante a noite. Elas tomam aviões e vão para a Europa, elas tomam aviões e vão para lugares desconhecidos, numa tentativa de se acomodar frente ao que está acontecendo e procurar uma saída. Então, eu acho que, vou dizer isso assim de brincadeira, mas também de verdade, o inconsciente está fazendo muito o papel dele, de buscar saídas para o que nos ameaça. Então, na clínica, eu estou por aí, assim, em termos gerais. A melancolia, os sonhos. Eu tenho, Igor, muitos e muitos pacientes que eu tenho um tato psíquico. Depois, eu tenho um consultório há 27 anos. Eu tenho um tato psíquico para acompanhar individuações. A minha clínica é uma clínica de individuação, de processos de individuação, e sempre foi. Essa chave eu descobri no Jung e fiquei assim. Isso foi em 1985. Quando eu comecei a ler o Jung, eu fiquei completamente fascinada pela ideia do processo de individuação. Achei assim de uma originalidade muito grande do Jung. E naquele momento eu também estava vivendo
fortemente uma individuação adulta que transformou completamente a minha vida. Eu acho que no movimento junguiano, que eu nem digo que pertenço, mas tenho muita simpatia, né? Eu acho que a ideia de individuação, ela precisa estar mais fortemente, eu acho, descrita, compreendida, porque ela será, no meu entender, a abertura do século XXI para algo diferente. Tá? Então, naquele momento que eu encontro Jung, eu estou vivendo uma individuação muito forte, uma individuação adulta, dessas que você pode contar para alguém ou contar para o outro do que se trata, porque você tem maturidade de consciência para acompanhar os passos da individuação. Eu escrevi vários livros em torno do Jung, depois eu explico porque eu nem quero falar deles, mas agora eu estou com um livro saindo pela Intermeios, que é uma editora de livros e arte, e ele se chama Vestígios, Epifanias e Individuações, que eu gostaria muito que vocês lessem, porque esse vale a pena. Já fica o convite, a convocação praticamente. Da convocação, porque eu tento fazer uma diferenciação entre a psicanálise e a individuação do Jung. Ou seja, são dois campos muito diferentes, né? Não só de interpretação, mas de percepção do que seja o século XX. Eu tenho muito carinho pelo Jung, obviamente, e eu acho assim que a individuação dele, que ele pôde contar, ela abre um outro capítulo na história do indivíduo, um outro capítulo muito diferente. E isso fez com que o Jung vivesse uma solidão, poucas vezes, eu acho, levada até o fim, né? No sentido de compreensão do sofrimento que o Jung viveu. Porque, dado que ele teve uma experiência original e conseguiu trazê-la à tona, ele procurou amigos. Onde estão meus amigos? Né? Como Nietzsche, né? Que cria os espíritos livres para poder ter companhia. Né? Tamanha a solidão que ele vivia. Então, o Jung, ele foi procurar amigos e ele encontrou em lugares, né? Pouco, vamos dizer assim, pouco conhecidos. Por exemplo, entre os alquimistas, né? Quer dizer, o Jung redescobre a alquimia, mas ele redescobre a alquimia por quê? Porque ele quer pensar a individuação. E ele encontra esses amigos, algo estranhos no percurso intelectual de um grande autor como é o Jung. Ele encontra nos mitos de morte e renascimento. Mas são sempre lugares extremados que esses amigos aparecem. Então, eu penso que o Jung, veja, ele nasce como autor no século XX, com essa experiência da individuação, que não se parece em nada com a experiência moderna do indivíduo. Se a gente não abandona essa chave, a gente não compreende o Jung. Por quê? Porque o indivíduo moderno é um indivíduo, são indivíduos em guerra, tal como Thomas Hobbes o descreveu no Leviatã, indivíduos em guerra que, para não morrer, fazem um contrato e entram em sociedade, estabelecem a linguagem e estabelecem o Estado, para não morrer, de tal violência intrínseca que esse indivíduo tem em si. Isso foi assim uma chave muito importante. O Thomas Hobbes é o autor mais importante da modernidade. E eu acho que, se nós quisermos, nós podemos ouvir ecos desse indivíduo criado pelo Thomas Hobbes na Margaret Thatcher. Eu gosto muito da frase da Margaret Thatcher, né? Que ela dizia sempre: só existem indivíduos, não existe sociedade. Olha que bela formulação do que é o liberalismo e o neoliberalismo necropolítico de hoje.
Não existe sociedade, só existem indivíduos. Indivíduos em guerra no mercado. Ainda bem, para nossa sorte, o Jung fez uma aposta no irmão gêmeo do indivíduo iluminista. O irmão gêmeo são os românticos. Então, os românticos fizeram a crítica do iluminismo, da abstração, da quantidade, desse indivíduo muito guerreiro no mercado. E eles falaram, não, queremos pensar um indivíduo que é capaz de uma expansão muito grande da consciência, que ele é capaz de criar, ter o infinito em si mesmo. Né? Então, um desdobramento da consciência e um autoconhecimento que permitiria chegar nas estrelas. Resumindo, eu acho que são esses dois indivíduos. O Freud, com certeza, é só ler O Mal-Estar da Civilização, fez a opção pelo Hobbes, com certeza. O indivíduo freudiano é um indivíduo crítico da modernidade, com certeza, é um indivíduo duplo, um sujeito duplo, consciente e inconsciente, mas ele faz a opção pelo indivíduo iluminista. O Jung, ele tem uma inspiração nietzschiana e romântica forte. Então, a ideia de indivíduo dele é esse que se expande, se expande, se expande, até chegar nas estrelas, brincando com a questão. Mas eis que, para a surpresa do próprio Jung, porque isso não foi uma construção teórica, ele tem uma experiência, um acontecimento na vida, que é a individuação. E ele ficou, no confronto com Freud, é um capítulo importante de Memória, Sonhos e Reflexões, ele ficou, vamos dizer assim, a vida inteira para dar conta dessa experiência. E muito sozinho, porque foi uma experiência original, distintiva, única, que ficou, vamos dizer assim, escondida, né? Às vezes até do próprio Jung, que entrava em outros temas mais românticos, em outros temas mais inscritos no próprio século XIX, como a ideia de inconsciente coletivo. Mas, assim, ela não entra, a ideia de individuação não entra na cultura. Fica lá com os junguianos, eles tentam e fazem, né, uma clínica da individuação, em muitos casos, mas também buscam uma psicopatologia no Jung, que talvez não seja o melhor lugar para se buscar, porque o que ele trouxe, né, como uma estética própria foi a individuação. Então, eu acho que isso daí, eu tenho a minha clínica, eu acho que é por afinidade eletiva goetheana, realmente acho. As pessoas chegam, como, né, vão fazer uma análise normal, mas de repente começa uma movimentação que eu reconheço como sendo uma individuação. Eu acho que eu consigo acompanhar muito bem, mas hoje, na minha clínica, praticamente eu tenho grandes processos de individuação. Claro que tem sempre elementos para trabalhar o ego, para trabalhar, né, os traumas, mas o movimento é da individuação. Então, eu acho que a minha clínica do Covid não parou isso, aumentou isso. E aumentou assim muito fortemente. É muito interessante isso. Igor, posso continuar falando? Pode sim. Pode sim. Acho que você tem mais coisas a dizer. Eu quero colocar isso que acontece no meu consultório agora em relação ao segundo tema. Por que esta experiência da individuação pode se tornar a grande chave do século XXI? O que está acontecendo no século XXI? Tem 20 anos, né? Já vinha do século XX, mas no século XXI isso ganha uma força muito grande. E aí eu digo, né? É uma forma idiosincrática minha de acompanhar esse imaginário que está se instituindo. Primeiro, eu acho que os povos originários conseguem descobrir o Brasil. Isso é uma fala do Ailton Krenak, muito importante.
Olha, o Brasil foi descoberto em 1500, mas os povos originários descobrem o Brasil na Constituinte de 1988 e depois na Organização das Nações dos Povos Originários, que se torna uma entidade muito importante. Junto com essa força dos grandes pensadores dos povos originários, eu cito dois, mas hoje existem muitos outros. Eu acho que Davi Copenaua, Na Queda do Céu, e Ailton Krenak são dois grandes falas, né, que aonde quer que eles estejam falando ou escrevendo, né, ou fazendo algo com o Bruce Albert, como foi A Queda do Céu, você para e escuta. E para e escuta porque, diz o Davi Copenaua, e eu acho isso muito interessante, eles têm experiência de fim de mundo. O mundo deles já encontrou muitos fins. Eles sabem o que é o fim de mundo, o fim de um mundo. E eles nos falam para os brancos, agora é a vez de vocês. Isso é muito importante porque a fala do Davi Copenaua, ela ganhou imediatamente 3 línguas, inglês, francês e português. E talvez seja o livro, um dos livros mais importantes do século XXI, não tenho dúvidas disso, né? Ele fez junto com o antropólogo Bruce Albert. Por quê? Porque eles nos contam o que significa não só o fim do seu mundo, mas como eles veem o branco. E como eles veem a capacidade destrutiva do branco. O Ailton Krenak, a mesma coisa. Mas junto com esses dois, que tem muitos outros pensadores hoje, mas esses são aqueles que a gente para quando eles falam, acontece a nova antropologia. Eu acho que a nova antropologia do Eduardo Vivers de Castro e de muitos outros antropólogos, muitos outros, o Felipe Descolar, o Goldman, muitos outros, hoje uma legião de antropólogos que fazem parte das fileiras da nova antropologia, eles trouxeram uma novidade muito grande para o mundo. Eu acho uma novidade tão grande que vamos precisar de muito tempo para assimilá-la. Eles trouxeram a ideia, exatamente estudando os povos originários, o perspectivismo ameríndio, eles trouxeram a ideia de que a nossa ontologia, ela não é natural, ela nasceu. E como ela nasceu, ela encontra o seu fim. É uma ontologia, né? E muitas outras ontologias existem. Veja, o que eles querem entender por ontologia? Eles não são filósofos, eles são antropólogos. Eles querem entender, fazendo etnografia, o estatuto da realidade. E como em cada estatuto de realidade nós nos relacionamos com os outros seres. Então, basicamente, a ideia de ontologia descoberta com etnografias primorosas é essa. E eles descobriram várias ontologias. Ficou no embate para nós a ontologia do perspectivismo ameríndio, né, dos povos originários, e a ontologia ocidental. Mas foi suficiente para causar um estremecimento no sentido de que a nossa ontologia ocidental moderna, ela fez uma divisão entre natureza e cultura. Não tem nada mais sabido que cultura e natureza, para nós, é completamente dividido. Sim. Mas isso trouxe, junto com o Ocidente, ao longo da história do Ocidente e ao longo da modernidade, uma divisão muito perigosa, porque de um lado nós temos o homem, cuja essência, né, é assim falado na modernidade, cuja essência é pensamento, é espírito, é cultura, é criatividade, é alma. E de outro lado, uma natureza despossuída de todas essas características e transformada em recurso natural. Então, qual é o rosto do século XXI?
É uma divisão entre natureza e cultura que só faz se alargar. Nós estamos rompidos nesse sentido com o mundo, porque nós não temos acesso aos outros seres. Nós não temos acesso ao que acontece na Amazônia, nós não temos acesso ao que acontece, acesso real, afetivo, relacional, com o que acontece no Polo Norte, com o que acontece com as geleiras, com o que acontece nos oceanos, entupidos de lixo químico. Nós não temos acesso a isso. É uma divisão. Igor, isso é muito, muito, muito grave. Isso é o nosso abismo, né? Porque a divisão não só nos torna absolutamente cruéis com todos os seres, mas ela nos ameaça cada vez mais, porque, ao que parece, a natureza e o mundo dito natural, né? As plantas, os animais, a biosfera, ao que parece, desde James Lovelock, que ele denominou Gaia, é viva. Esta ideia vai entrando na cultura muito devagar, mas a ideia de que Gaia é um organismo vivo. Melhor dizendo, Gaia tem as condições para manter a vida. Ela mesma produz as condições para manter a vida. Então, esta divisão entre natureza e cultura, esta ontologia ocidental e moderna, ela permite tratar a natureza como recursos naturais, permite eliminar milhares, atualmente são milhares de espécies, todos os anos, né? Como se amanhã não houvesse. Os animais. Então, nós estamos numa coisa de rompimento cada vez mais violento entre natureza e cultura, e temos anunciada desde o próprio James Lovelock, antes, nós temos anunciado a ideia de um colapso climático. E junto com o colapso climático, um colapso ecológico. Eu vou citar um autor que eu gosto muito e que eu recomendo vivamente a leitura. É um professor da Unicamp chamado Luiz Marx. Ele tem um livro chamado Capitalismo e Colapso Ambiental. É um livro importante, já está na 3ª edição, mas ele escreve todos os meses no jornal da Unicamp. O último texto dele, que é primoroso, é só pôr no Google que o texto aparece, chama-se A Pandemia Incide no Ano Mais Importante da História da Humanidade. Aí é que está o problema. A pandemia, ela já matou muita gente, muita, e vai matar muito mais, mas ela não é, em si mesma, um risco para a humanidade. Quando ela fica, vamos dizer assim, quando ela faz parte ou se liga à crise ecológica e à crise do clima, ela chega num limiar que é um limiar de risco da humanidade. Estamos cruzando o limiar. Por que o ano 2020 é o ano mais importante da história da humanidade? Porque nesse ano estava previsto que os gases que fazem o efeito estufa, os fósseis, combustíveis fósseis, eles deveriam de estar baixando. Se ele, no ano de 2020, estivesse aumentando, o risco das catástrofes climáticas, tipo dominó, seriam inevitáveis. Então, o que nós temos é um entroncamento, não acho
o imbricamento de crises. A pandemia está imbricada com a crise climatológica, ecológica, com a crise financeira, porque nós vamos ter uma crise financeira inimaginável depois da pandemia. E o Luiz Marques mostra o que está acontecendo com duas chaves: o desmatamento e a criação de animais, né? Bois, que é por isso que existe o desmatamento. Sim. O que está acontecendo com isso? Nós estamos perseguindo, vou brincar com a questão, nós estamos perseguindo os morcegos, né? Os morcegos é que são culpados, o animal silvestre na China. Mas isso é sabido pelo Luiz Marques e por biólogos. Nós não temos ideia da quantidade de vírus que os animais são portadores, os animais de criação. Então, desmata-se, ou seja, desprotege-se a Gaia, desprotege-se não é um termo, deixa a Gaia desprotegida, vai eliminando a biodiversidade a galope, né? Deixando a força da vida desprotegida e, ao mesmo tempo, grandes concentrações de animais de criação. Quando um vírus não conhecido pula dos animais de criação para o homem, é a pandemia. O vírus é de muita letalidade, porque ele não é conhecido, não temos anticorpos. Diz o Luiz Marques nesse precioso artigo, a pandemia incide no ano mais importante da história da humanidade. A possibilidade de que a Amazônia, em pouquíssimo tempo, se torne um celeiro de vírus letais e mortíferos para a humanidade é muito grande. Então, nós estamos num perigo iminente, mas assim, mais do que perigo, e tendo a presença de um governo, né, e de um Estado que se tornou claramente necropolítico, claramente. O governo, o Estado e esse inominável que está aí, eles apostam na morte, por isso é necropolítico. Sim. A melhor coisa que pode acontecer é varrer, né, a população pobre, negra e idosa do planeta. É nisso que eles estão pensando. Então, as condições realmente não poderiam ser piores para nós. Por isso, esse ano 2020 ficará como um ano antes e depois, porque ele vai mudar a face do mundo. Essa ideia de que a pandemia, ela vai ceder, vai ter vacina o ano que vem e nós vamos voltar a ter uma vida dita normal, eu acho que nós podemos aposentar essa ideia. Porque não vai voltar. Não vai voltar, a ruptura não é temporária. Ela talvez esteja mostrando a sua face mais doce. Meneses, eu pensei aqui, né, naquela série de livros do Eric Hobsbawm, né, aquele historiador falecido, né? Falta esse livro dele, né? Acho que não é bem uma coisa de historiador, mas talvez de um discípulo espiritual dele, né? Como é que vai ser escrita essa história do século XXI a partir de 2020? É isso que você está falando, né? A partir desse momento de um arco muito bem estabelecido, muito visível, né, de diferenciações de práticas, né? E de valores até mesmo, né? De como é que a gente se entende como sociedade e indivíduo, né? Eu penso que sim, eu penso que a coisa assim... Primeiro, a pandemia não é um intervalo no tempo, uma suspensão no tempo. Ela é a face de algo muito mais grave que nós vamos enfrentar. Com uma crise climática aumentando mais de 2 graus, o efeito dominó será assim muito forte. E a ideia de novas pandemias, cujo celeiro pode ser a própria Amazônia. E num estado que isso não é importante dizer, não é só no Brasil, né? Em vários estados, o neoliberalismo, a necropolítica avança, o fascismo avança, e a ideia dos predadores, né, está muito forte.
Então, tem grupos de predadores para acabar com a riqueza nacional, para acabar com o povo, chamado povo, né? Morram, por favor, que é o melhor para vocês. Eu gosto muito de uma autora, Igor, chamada Débora Danoviski. A Débora, ela é filósofa, ela é companheira do Eduardo Viveiros de Castro, e juntos eles fizeram um livro que deve ser lido por todos. O livro chama-se Há um Mundo por Vir, ou Há Mundo por Vir, em que eles trabalham muito a imaginação de séries, de filme, de literatura, para ver o que estava se esperando, né, como um vir a ser. Então, daí a pergunta, há mundo por vir? Frente à crise climática. Mas a Débora, ela estuda o negacionismo. O negacionismo é algo, ela mesma diz, é muito misterioso. Como é que a gente pode compreender o negacionismo? Que começa com Bolsonaro, com fake news, mas o negacionismo é a pedra-chave do ocultamento da crise climática. Diz a Débora, numa entrevista linda que ela deu na Pública, que acho que é uma revista online. Ela diz, o título da matéria é Não há mais mundo para todo mundo. Não há mais mundo para todo mundo. E as corporações, que são entre 20 e 100 empresas que dominam o mundo, principalmente petrolífera, a elite dos países sabe, né, que não há mais mundo para todo mundo. Por isso a força da necropolítica. Por isso os predadores aparecendo de todos os lados. Porque não há mais mundo para todo mundo. E o mundo está rompido. Nós estamos vivendo um rompimento entre uma cultura muito soberba, muito arrogante, né? que fez de todos os outros seres algo a servir para eles, né? O Ailton Krenak diz o seguinte, eu acho muito interessante, ele entende disso. Os brancos e ocidentais estão realizando o seu mito. Né? Se você pega a Gênese, Deus, né, fez o homem, tudo que existe da natureza, para servi-lo de alguma maneira. Então, nós estamos realizando o nosso mito. E o nosso mito acaba no abismo. Porque, por incrível que pareça, morcegos e abelhas são fundamentais para que os humanos não se extinguam, não desapareçam da face da Terra. Mas nós não compreendemos isso. Porque, para nós, as abelhas estão aí para servir. Vamos fazer abelha mecânica, sei lá qual é a invenção. Então, a gente dilapida, né, a natureza, tortura a natureza para nos servir. Isso não vai dar um bom lugar. Diz a Débora Danoviski, não há mais mundo para todo mundo. As grandes corporações sabem disso. Daí a necropolítica, mas daí também o negacionismo. Quer dizer, o que existe de negação na imprensa, né, na informação, é para ocultar que não há mais mundo para todo mundo. E para que essa elite possa sobreviver no mundo possível para ela, que será com a morte de todos os outros, ou grande parte dos seres. Ou a escravidão, como diz um outro autor que eu gosto muito, que é o Achille Mbembe, um preto, que eu não digo mais negro, um preto de Camarões, um grande intelectual. Ele diz, bem, do que nós precisamos no século XXI? Nós precisamos de uma humanidade que seja de todos os seres. Essa ideia vem ficando forte. O que nós precisamos é suturar a divisão da nossa ontologia. Poder nos relacionar, no sentido de ter relações com todos os seres, dar-lhes cidadania, reconhecer neles tudo aquilo que a cultura expropriou da natureza. Alma, espírito,
né? Pensamento. Eu gosto muito do Gilbert Simondon, que está nessa vibe, né? Ele fala o seguinte, olha, os homens estão mais equipados para pensar do que para viver. Os animais estão mais equipados para viver do que pensar. Isso não significa que eles não pensem. Eles pensam, eles têm alma, eles se individuam, eles têm espiritualidade. Então, isso que nós reservamos só para nós, e que agora está na mão só dos predadores, porque os negros e os pobres, eles são vidas matáveis sem nenhuma consequência, né? Isso que nós reservamos só para um grupo de brancos, né, e de colonizadores, de uma maneira geral, pertence a toda a vida, né? A vida é essa possibilidade de gerar novas formas, ela é em si mesma espiritualidade. Então, nós estamos nessa enrascada e negamos e negamos. Eu vou fechar com a última questão que eu gostaria de falar. Depois a gente pode, se você quiser, né, fazer uma coisa mais solta, né? Não de perguntas, mas dos seus pensamentos a respeito disso, me interessaria muito conhecê-los. Porque essas lives que eu estou fazendo, eu acho que assim, não é para as pessoas terem acesso a uma palestra, é para pensar junto, é para que nós nos individuemos a cada live, né? Entro com um pensamento, saio com outro. Faço uma experiência de pensamento, né? Então, o que é que me angustia muito, Igor? Não desde a pandemia, não. Eu venho acompanhando o que está acontecendo. Na verdade, quando o James Lovelock publicou Gaia, isso em 1980, eu tive o prazer de lê-lo e falei, nossa, o mundo vai mudar com esta proposição. Depois eu acho que ainda estávamos vivendo há muito, uma biopolítica, um welfare state, né? Ainda tinha uma situação muito cômoda. Então, apesar de ter o perigo do clima, o perigo da ecologia, ela não entrava na pauta. Porque o que entrava na pauta era o nosso bem-estar, que era grande, hein? Acho que os governos Lula, eu gosto muito do Lula e da Dilma, mas é muito insuportável para mim pensar Belo Monte e pensar as hidrelétricas que eles espalharam pelo Nordeste, pelo Norte, sem nenhuma compreensão da ecologia e dos povos originários. Eles têm uma política desenvolvimentista que, claro, melhorou a educação, melhorou a saúde, melhorou ser brasileiro, né? A gente tinha orgulho, sou brasileiro. E o meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, uma pessoa respeitada internacionalmente. Mas eles eram e são desenvolvimentistas. A esquerda como um todo, Igor. Tudo que ela quer é ter mais crescimento econômico. Tudo que ela quer é levantar o PIB. Ela não vê na pandemia uma oportunidade de repensar a economia. Está capturada, como, né? Como que vamos gerar empregos? Sim. Como que vamos aumentar o salário? Claro, está se desenvolvendo uma política de renda mínima, que já é bastante, né? Uma compreensão de que se nós continuarmos na necropolítica e no neoliberalismo, a extinção da humanidade está em pauta, né? Mas a esquerda, eu sou de esquerda. Eu tenho que reconhecer, as categorias de pensamento estão abaladíssimas. Estado, identidade, representação, desenvolvimento econômico. Eu vejo muitos jornais de esquerda todos os dias.
e nos jornais de esquerda, a ânsia é de voltar e promover o crescimento econômico. Quer dizer, é de uma negação isso. Sim. É sem tamanho. E eu penso da sua provocação, né, do que eu tenho a dizer sobre isso, né? Parece que a gente não consegue datar, eu digo, como experiência subjetiva, quando que nós começamos, quando que esse pensamento começou. A própria esquerda, no sentido histórico, ela surge a partir de um movimento industrializante, né? Então, desde a União Soviética, aquela coisa de produção, dos planos quinquenais do Stalin, né? Então, tudo que foi construído, acho que até como alternativa ao capitalismo, ainda se baseia numa forma de existência, numa forma de produção, né, de relação com o mundo, muito parecido. Né? Parece que é uma espécie de... É O uma Lenin era concorrência. taylorista. O Lenin ele introduziu o taylorismo na União Soviética. Ou seja, ele acreditava na organização moderna e na relação natureza e cultura. Eram muito poucas as vozes que, na esquerda, colocaram isso em questão. Muito poucas. Então, eu quero te deixar falar, mas antes eu quero falar onde é que está a minha angústia. Eu que estou acompanhando isso há muito tempo. Eu acho que eu me angustio muito, Igor, uma coisa que eu preciso falar com cuidado, porque senão gera muito mal-estar. Mas o que eu faço o dia inteiro? Eu escuto as pessoas que chegam para a análise com o imaginário do que é a análise. E eu também tenho esse imaginário, não pensa que eu estou fora, também tenho. E o que nós fizemos? A psicanálise, muito fortemente. O Jung tem uma saída que eu vou anunciar. Mas o que nós fizemos foi privatizar os conflitos. Num nível inimaginável. É inimaginável o que nós fizemos. Privatizando os conflitos. Então, a pessoa vem, olha, temos uma temática de fim de mundo, junto com uma crise ecológica, climática, uma pandemia. Mas a pessoa, ela começa a falar disso, aí ela fala, isso não é tema para análise. Vamos voltar nos conflitos familiares, a minha mãe, o meu pai, o meu chefe, a minha namorada. Assim, nós fizemos uma coisa que é uma maneira de negar. É uma maneira ativa de negação. Porque nós privatizamos o conflito e nós acompanhamos o paciente. É claro, eu acompanho o paciente, ele vai falar do que ele quer. Mas ele mesmo se lembra. Isso não é tema de análise. Como assim não é tema de análise? Nós estamos à beira de uma catástrofe. Não, mas isso não. O que é tema de análise é o conflito privatizado. Então, isso é muito grave. Muito grave. Porque, assim, o que eu vou fazer com a pandemia e com o fim de mundo? Vou perguntar qual é a fantasia que você tem sobre o fim de mundo? Eu acho que assim, é tão absurdo isso que está acontecendo. Eu gosto muito, não sei se você conhece, um grande psicanalista winnicottiano chamado Tales Abissaber. Você conhece o Tales? Já ouviu? Ele fala muito em... Infelizmente não. Então, eu vou te recomendar um livro. Tem na Amazon. Chama-se Selfie Cultural. Em que ele fala de como nós somos atravessados pela política. A questão dele é a política. Como que nós vamos fazer análise sem que a política apareça? Sem que a política nos atravesse? Como é que é possível pensar isso? Mas é o que pensamos. Ele luta muito para introduzir a política na psicanálise winnicottiana, freudiana. E ele compra a briga com todo mundo, porque ninguém quer saber. Vou te dar um exemplo. Eu estava, na época do golpe, fazendo psicanálise com um grande psicanalista paulistano, grande. Eu cheguei lá no consultório dele completamente angustiada e falei, tivemos um golpe de Estado ontem. Não dormi, estou completamente passada. Silêncio. Eu insisti.
tivemos um golpe de Estado. Não foi um impeachment, foi um golpe, derrubar a Dilma. Silêncio. Eu voltei a falar. Ele me respondeu, eu não tenho conhecimentos jurídicos para saber se foi um golpe. Eu falei, mas você é cidadão. Você há de sentir algo frente a um golpe de Estado, porque eu estou angustiada. Isso não é tema de análise. Eu levantei e fui embora. Graças a Deus. Né? Porque, veja, a exclusão é ativa. É ativa. O que é tema de análise são, e é verdade, é tema de análise, a nossa cultura é as estruturas familiares, o transgeracional, principalmente a relação com a mãe. Mas, frente a um golpe de Estado, a um fim de mundo, isso tem que mudar, desculpa aí. Né? Não. Continuamos na privatização do conflito e recusando temas que, na verdade, seriam os grandes temas mobilizadores hoje da vida. Isso é muito grave, entendeu? Porque eu acho assim, para mim é uma angústia pessoal muito grande e disso não se fala. O que a psicanálise está fazendo? Aliás, liderada pelo Thales Absaber, que também foi um analista meu e supervisor, e que me ensinou muito. Ele é muito aberto na política. Ele está fazendo psicanálise em praça pública. Você vai lá com a sua cadeirinha e as pessoas chegam e você as escuta. O que é uma iniciativa maravilhosa da psicanálise, que todos nós deveríamos abrir as portas para isso. Só que o que fazemos na nossa humilde cadeirinha em praça pública? Privatizamos o conflito. Aí é que está o problema. Alargamos o abismo entre natureza e cultura. Alargamos. Então, eu acho que isso é um motivo de angústia. De alguma maneira, teremos que dar respostas a isso. Eu vou te dizer qual tem sido a minha resposta. E por isso que eu falo, não leio os meus livros, só leio Vestígios. Porque Vestígios eu acho que acertei o passo com uma outra coisa. Mas nós todos junguianos, não, eu me incluo muito, escrevi vários livros sobre Jung, vários. Eu li o Jung como sujeito moderno, como indivíduo moderno, romântico, mas moderno, separado, né, da natureza, separado da cultura, o polo da cultura e o polo da natureza. No Jung um pouco mais assim, mitigado, porque na ideia dos opostos, natureza e cultura são dois opostos, mas não rendeu muito. Na verdade, nós, eu acho, fizemos a ideia da individuação no indivíduo isolado, com as suas etapas, a sombra, a ânima, o ânimos, o self, mas nós pensamos no indivíduo isolado. O nosso trabalho foi assim, né, Neres? O nosso trabalho foi assim, né? O próprio Jung, ele não pretendeu exatamente isso, mas a maneira como nós o lemos ele foi... resvala. A chave dele não é essa, mas nós não conseguimos ler. Sim. E cai lá, ele fala do indivíduo massificado, do perigo que é o indivíduo massificado. Ele também cai lá, ele cai no indivíduo moderno, porque não era possível não cair, Igor. Sim. O que o Jung fez, na minha compreensão, foi lançar as sementes de uma outra ontologia. Foi isso que ele fez. Lançou as sementes de uma outra ontologia. Essas sementes será individuada por Gilbert Simondon, que, por sua vez, será individuado por Deleuze. O caminho do Jung foi esse. Não é, eu acho que no Gilbert Simondon é muito visível a individuação que ele fez do Jung, na ideia da individuação. O Deleuze, em alguns momentos, ele até faz aposta no Jung, sim, mas são alguns momentos, porque a briga dele era com os lacanianos, era com os freudianos, era o antiédipo, no que eles fizeram um grande favor já. Mas com todas essas questões que me atormentam, que você veja que não são poucas,
eu voltei a ler o Jung. E eu comecei a descobrir coisas que eu gostaria de fechar só para enunciar estas possibilidades. Nesse livrinho que atualmente eu estou apaixonada por ele, que chama-se Energia Psíquica, o Jung ele trabalha com a ideia de individuação e de adaptação. A individuação só se dá porque os opostos que serpenteiam no que ele chama de meio ambiente, na cultura, em algum momento não pode mais fazer o seu jogo. Quando isso se dá, a energia se acumula, você entra em regressão e entra em individuação. E vai para a barriga da baleia. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que você tem que, frente a um problema, onde o jogo de opostos não pode mais se dar na cultura, você tem uma individuação. Então, não é a individuação do indivíduo sozinho, que de repente fala, estou esgotado, não posso mais, não tenho mais vida viva. Não é do indivíduo sozinho. É do indivíduo, é muito bonito esse livro, porque ele fala da ligação do indivíduo com o ambiente, ou com a cultura, ou com o meio, como se tivesse um fio de ouro passando, invisível. Nós somos seres adaptados a um modo de vida, mas com a impossibilidade do trânsito de opostos, nós entramos em individuação. Então, nós não estamos separados. Aí é que está a chave que eu estou assim, querendo trazer de novo, relendo Jung. Nós estamos, vamos dizer assim, dando respostas permanentemente para a cultura. Então, a individuação, eu acho que é uma chave que pode nos tirar da privatização do conflito, não que não trabalhemos com ela, mas não dá essa ênfase, e pode... O que a minha individuação me ensinou, e eu li isso no Jung, ensinou ele também. A individuação ensina que a vida é gênese sempre permanente de novas formas. Essa noção de adaptação que está aqui, ela é darwinista, mas ela também é lamarckista. Você sabe que uma das paixões do Nietzsche era Lamarck, porque o Lamarck ele tinha a possibilidade do indivíduo refazer, individuar novas estruturas para poder se adaptar ao meio. Então, o que o Jung fala de individuação talvez seja mais radical do que a gente fez num jogo pensando no indivíduo moderno. Frente a uma parada na adaptação, nós somos capazes de inventar novas formas do humano, Igor. Exato. Você me perdoa, mas eu fico de joelho com essa ideia. Porque é uma ideia que pode nos repropor na relação com todos os outros seres, que também sofrem individuações incessantemente. Ou seja, a vida é individuação. E frente a uma quebra de adaptação, como nós estamos tendo, e que virão, nós podemos, vamos dizer assim, ter novas gêneses do que significa o humano e suas relações. Montar, eu acho que a individuação ela tem esse caminho, essa abertura para uma nova ontologia ontogenética, de gênese permanente de novas formas, que nós vamos precisar disso muito. A saída que nós temos não está no indivíduo moderno, não está. Então, o que a gente ouve falar? Com a pandemia as pessoas vão pensar diferente, vão se conscientizar, vão mudar o seu modo de vida. Balela! Assim que isso, vai todo mundo para os bares do Leblon. É onde entra o negacionismo, né? É onde entra o negacionismo. Então, nós não temos uma chave, né, política, cultural, ontológica, tendo como saída a modernidade. Nós não temos. Daqui nós vamos para o abismo.
Basta a gente pensar, né, Mas Menedes? através da individuação é possível. Deixa eu só concluir, porque eu quero muito te ouvir, mas eu vou só concluir com um texto que está no volume 18.2. Eu adoro esse texto. Chama-se Adaptação, Individuação e Coletividade. Nesse texto curtinho, que estava até desaparecido, de novo a questão da adaptação, de novo a questão da individuação, mas entra uma questão nova, da coletividade. Ou seja, para você se individuar, você vai sair do campo energético da cultura. Porque individuação é sim solidão. Ninguém faz individuação no carnaval, né? Então você se retira e você sai do campo energético da cultura. Diz o Jung, aí você cria algum valor, alguma coisa nova. E com esse valor, com essa coisa nova, você reingressa no coletivo. Essa é uma chave muito importante, Igor, porque não é mais a individuação do indivíduo moderno, isolado, é a individuação coletiva. Ele tem esta passagem para o coletivo. Só para concluir mesmo, isso daí, essas chaves todas estão nesse livro do Gilbert Simondon, que é o livro mais importante dele, que chama-se A Individuação à Luz das Formas e da Informação. O Jung é muito citado, ele não entra pelo Freud, mas não importa que o Jung seja citado, porque o que ele fez foi individuar o conhecimento do Jung. Ele individuou a individuação do Jung e propõe essa individuação como uma ontologia, ontogenética da vida gerando permanentemente formas. Por aí, e repensando a questão da adaptação, repensando, saindo do Darwin e do Lamarck e reintroduzindo que a adaptação é sempre resultado da individuação. E é mesmo, a adaptação é sempre resultado da individuação. Aprendi isso com Jung nesse texto. Então, o que nós podemos? Nós podemos pôr um voto de confiança, sinceramente, na vida. A vida é capaz de gerar sempre novas formas que pressupõem uma adaptação através da individuação e que nos retira deste inferno que estamos vivendo. Porque é possível pensar que o estatuto da nossa realidade seja dado com as plantas e com os animais. Eles fazem parte do que o Bembe, aquele Bembe chama. A humanidade são todos os seres vivos. Por aí, nós temos uma nova cultura. E uma passagem civilizatória, seguramente muito difícil, mas há um caminho. E nós temos um papel político nisso. Papel político que não vem de fora, porque a política nos atinge, mas porque a individuação é a principal chave da política e de um novo projeto civilizatório, onde o Jung e o Simondon e o Deleuze entram assim como peças principais do novo jogo. Parando de privatizar o conflito, mas vendo novas formas, né, se gestarem no indivíduo capaz de abrir para a espiritualidade, para os outros seres. E isso acontece, uma individuação. Quando ela é forte, a pessoa ela perde emprego, ela perde casamento, ela perde visão de mundo, ela ganha uma expansão da consciência que não é mais moderna, na minha humilde opinião. Sim. Então, querido, eu espero não ter te cansado. Imagina, Menedes. Porque eu falei 1 hora seguida. Mas estou contente com o que eu falei. Eu estou muito contente de ter escutado. Estou muito contente, né? Acho que você trouxe uma riqueza de perspectivas que não fica também muito isolada nos nossos consultórios. Eu acho que é essencial. E uma das coisas que mais acho que me trouxe neste momento para onde eu estou, da minha maneira de pensar, foi um posicionamento político que veio do James Hillman, por exemplo, que tratava com muita ferocidade esses temas. Né? Escutar o Hillman falar sobre isso é muito revolucionário, de certa maneira. Né?
é de trazer uma ideia de que a gente não está isolado do mundo, né? Que a gente tem que estar participando e que a própria análise é mundo, é a nossa relação. É essa constituição do sujeito que tem que se atualizar constantemente e que isso é individuação. Não é tratar de temas como arquivos em gavetas, como você me fez pensar como uma imagem, né? Ah, isso aqui é material de análise, isso não é material de análise. Quer dizer, o que é material de análise? A vida não é análise? É o que se passa não é análise? É aquilo que nem surgiu não é material de análise, afinal? Né? Uma coisa da dialética, que é propriamente da individuação, por exemplo, né? Estar diante de elementos que não são prontos a princípio, que não são determinados a princípio, mas que podem vir a ser um dia, e construir uma nova realidade. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que se pautar muito nesse momento, de fato. Né? E como o negacionismo que você trouxe é um inimigo, né? E uma coisa que eu tinha pensado quando você falou foi no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra também, né? As eleições foram pautadas por vias de vida, formas de vida já muito outdated, né? Já bem defasadas, né? Olhando para trás e não olhando para frente diante do desafio. Petrificadas, né? Os predadores são petrificados. Exato. Por isso que eles têm uma regressão que é diferente da regressão do Jung. Eles têm uma regressão para o passado, eles são passadistas, eles querem a Idade Média, porque isso significa uma petrificação ainda maior, né? Sim. O que é curioso, como diz a Débora Danovisky, é que haja quem acredita nos terraplanistas, né? Haja quem acredita na ideia da cloroquina. Isso que é extraordinário. Que existam loucos, loucos entre aspas, né? Sim. Que falem, que façam fake news, tudo bem. Mas que exista quem acredita, vote, mantenha a popularidade. Isso é extraordinário. O que é isso? É muito misterioso, realmente. Né? O que nós estamos vivendo é muito misterioso. É como se estivesse rachando a perspectiva do presente e do passado, né? Verdade. Os fósseis aparecem. Os fósseis a gente vê as aparecem. camadas, Como? né? Sem dúvida. Meirelles, você gostaria de falar mais alguma coisa daquilo que a gente não conversou ainda? Querido, eu acho que falei tudo que eu gostaria de ter falado. Eu acho que agora, acho que não é o caso, mas seria esticar a conversa, né? Porque o bloco que eu queria falar era esse e eu fiquei razoavelmente satisfeita com o que eu fiz. Sim. Por questões logísticas, né? Para que a coisa não fique muito estressante, a gente vai terminar por aqui, né? Não por mim, Então, né? Para quem assiste. Mas não, porque eu vou atender daqui a pouco. pois foi uma delícia, Meirelles. Agradeço muito a participação. A gente, a Nina, o Silvio, a gente agradece demais o seu aceite. Foi uma entrevista muito valiosa. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Tomara. Tomara que as pessoas gostem. Eu vou ficar muito feliz se elas gostarem. Não Com por certeza. mim, mas por Gaia. Por Gaia. Eu quero compor com Gaia. Tudo que eu quero é compor com Gaia. Então, sim. Ficarei contente. Agradeço novamente. Forte abraço, um beijo. E a gente se vê uma próxima oportunidade. E a gente se encontra. Tá Sim. bom? Um abraço, querido. Abraço. Tchau, tchau.